Olá, boa tarde. Uma pesquisa aponta que 40% da população brasileira já comprou pela internet. Além de ser mais prático, muitas vezes os preços são até mais atraentes. Só que é bom ficar atento aos direitos do consumidor para não ser pego de surpresa. Esse é o destaque do Jornal da Justiça de hoje. E você vai ver também. Supremo Tribunal Federal realiza audiência pública sobre controle de dados de usuários por provedores de internet no exterior. A audiência pública vai ajudar no julgamento de uma ação declaratória de constitucionalidade de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Achou produto vencido à venda? Vigilância Sanitária orienta os consumidores a denunciar. Imediatamente a gente apreende, deposita, segrega aquele produto. E ainda, Expedição vai levar serviços aos moradores de regiões ribeirinhas do Pantanal. Teremos outros parceiros a fomentar essa ação. Você já ouviu falar em portabilidade de financiamento imobiliário? É quando se transfere a dívida da casa própria de um banco para outro, em busca de juros menores e parcelas mais baratas. Mas antes de tomar essa decisão, o consumidor deve fazer uma boa pesquisa e colocar tudo na ponta do lápis. A portabilidade do financiamento imobiliário cresceu quase 200% no ano passado, segundo o Banco Central. O motivo está nos cortes da taxa básica de juros. Em busca de novos clientes, os bancos passaram a oferecer taxas mais atraentes para quem tem um imóvel financiado. O consumidor interessado deve procurar os bancos com uma cópia do contrato de financiamento e o extrato atualizado da dívida. Na simulação do novo financiamento, o consumidor deve analisar o valor da parcela, se ela cresce ou diminui com o tempo, bem como o valor total do financiamento. Mas saber se ele vai pagar menos, trocando de banco, não deve ser a única preocupação. É preciso também analisar os custos dessa portabilidade. O consumidor ele tem que estar atento à questão de um custo de uma avaliação imobiliária, porque é um custo que ele pode ir de R$1.000 ou chegar a um patamar muito maior, dependendo do imóvel, dependendo da agência bancária que efetivamente estará fazendo essa avaliação. Também tem aqueles custos com os contratos, porque são contratos muito extensos e que, em regra, as instituições financeiras exigem assinatura em todas as folhas e reconhecimento de firma nessa assinatura. Então, o consumidor tem que estar atento, porque um custo operacional que é dele, consumidor, pode superar a R$2.000, R$2.500. E esse valor que está sendo desembolsado à vista, quando colocado em um financiamento, pode superar até a diferença de uma parcela do financiamento bancário. Todos esses custos compõem o chamado CET, custo efetivo total. Até mesmo pela internet, o consumidor já pode fazer uma pesquisa sobre o CET dos bancos e comparar com o do financiamento atual. Se o consumidor decidir mesmo pela portabilidade, o banco de destino é que cuida da migração. Entra em contato com o banco de origem do financiamento, que pode ou não fazer uma contraproposta ao cliente no prazo máximo de 5 dias. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, convocou para a próxima segunda-feira uma audiência pública para tratar do controle de dados de usuários por provedores de internet no exterior. O debate vai ser utilizado pelos 11 ministros da Corte para decidir se esse controle é ou não constitucional. A audiência pública vai ajudar no julgamento de uma ação declaratória de constitucionalidade de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Nela, o plenário vai decidir sobre a validade de um acordo entre Brasil e Estados Unidos para assistência judiciário penal. Na prática, o acordo assinado entre os dois países permite que os Estados Unidos tenham acesso a dados pessoais e informações sobre valores e bens fornecidos por provedores de internet no exterior durante investigações criminais. Para falar sobre o assunto durante a audiência pública, foram selecionados 23 expositores. O debate é na próxima segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã. Você acompanha a transmissão ao vivo na rádio e TV Justiça. Bom, e para falar mais sobre essa audiência pública e fazer um balanço das votações no plenário do Supremo Tribunal Federal durante a semana, eu recebo agora a nossa consultora jurídica, Gisele Reis. Gisele, boa tarde, bem-vinda. Olá, Rafaela, boa tarde a todos. Bom, vamos começar então pela questão da audiência pública na próxima segunda-feira. Esse é um tema sensível, né? Em relação aos dados dos usuários.
Essa audiência é importante, então, para os ministros ouvirem? Extremamente importante, porque, além de resolver, né, o que está sendo discutido numa ação declaratória de constitucionalidade, em que se discute a validade de um acordo que tem entre Brasil e Estados Unidos sobre o acesso direto a essas transferências de valores ou bens que se encontram em outros países e que tenham relação com essa questão de tecnologia, porque hoje em dia a gente sabe que o avanço tecnológico, ele propicia que por menos de um segundo você consiga transferir importâncias. Então, é importante para a investigação, às vezes, de certos crimes que são cometidos no Brasil, receber dados de outros países. E como existe a questão da soberania, o Brasil ele não pode determinar o cumprimento de medidas fora da sua jurisdição. Então, daí a importância desse tipo de acordo. Então, o ministro Gilmar Mendes achou por bem designar essa audiência pública para que as pessoas que tenham autoridade no assunto, que tecnicamente tenham conteúdo para poder acrescentar, para poder trazer posicionamentos, para que todos esses tenham a oportunidade de se manifestar e, com isso, contribuir na decisão que será tomada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, foi admitido, por exemplo, o Facebook, para poder falar na audiência pública, o Yahoo do Brasil, o Instituto de Defesa do Consumidor, o Instituto de Garantias Penais, o Instituto o IDEC e o Instituto de Garantias Penais. Então, isso é muito importante porque o momento da audiência pública ele serve exatamente para poder ouvir a comunidade, a sociedade civil e a comunidade científica, técnica que tem conhecimento sobre determinado tema. Agora, Gisele, durante a semana nós tivemos vários julgamentos, né, no plenário do Supremo, julgamentos de grande repercussão. Desaposentação e reaposentação. Vamos começar por esse? Vamos. São institutos ligados ao direito previdenciário e que às vezes gera uma certa confusão, né, na diferenciação. O nome é parecido, mas são completamente diferentes. Na desaposentação, na verdade, não há desconstituição da aposentadoria, ou seja, a pessoa aposenta e continua ou volta a trabalhar, mas ela não abre mão do benefício. Mas como ela voltou a contribuir, ela entende, né, normalmente os aposentados buscavam a justiça exatamente para poder rever o valor da aposentadoria em razão das contribuições que foram feitas após a aposentadoria. Na reaposentação, o que a gente tem é você tem uma renúncia da aposentadoria, ou seja, ele renuncia àquela aposentadoria, começa uma nova contagem de tempo e deverão ser analisados os requisitos de tempo e idade e tempo de contribuição. Então, é como se desconsidera-se tudo aquilo que foi feito e passa a fazer uma nova contagem. Os dois têm o objetivo de recálculo, mas a grande diferença seria que na desaposentação não há renúncia à aposentadoria e na reaposentação a respectiva renúncia e não se aproveita todo o tempo anterior. O que o Supremo, na verdade, ele já havia definido que esses dois institutos não são permitidos pela legislação previdenciária. Que foi a desaposentação em 2016, né? Julgou os dois temas, desaposentação e reaposentação. Então, naquela oportunidade, o Supremo já disse, olha, nós não temos lei que autorize esses institutos. Então, como não há lei, não é permitido. O novo recurso foi apresentado no Supremo, então? Foi para poder esclarecer omissões, e a omissão era exatamente saber se precisava devolver os valores que foram recebidos ou não, e o que ficou definido pelo Supremo. Aquelas pessoas que conseguiram desaposentar ou reaposentar e que a decisão já não cabe mais recurso, ou seja, já passou por todas as esferas judiciais, não tem mais discussão, elas continua a valer a decisão que foi aplicada e eles não terão que devolver nenhum valor. Já em relação àquelas pessoas que ainda estão discutindo na justiça, essas pessoas não vão ser obrigadas a devolver aquilo que recebeu, mas os valores devem ser fixados deixando-se de considerar as outras contribuições. Então, para aqueles que ainda discutem a causa na justiça, não vai ter mais a possibilidade de ter esse reajuste de contribuição por conta dessa ausência prevista na legislação. Bom, tivemos também vários outros julgamentos, infelizmente o nosso tempo é curto, a prescrição, a questão do concurso público, mas dá para falar rapidinho? Rapidinho então, Gisele. Então vamos lá. Em relação ao concurso público, por enquanto formou-se uma maioria, né? Por enquanto não, o Supremo concluiu o julgamento no sentido de que investigação em curso
ou uma ação penal em curso não podem excluir candidato de concurso. Isso levando em consideração o princípio da presunção de inocência. Em relação à prescrição, aí já formou-se uma maioria no sentido de que a confirmação de uma condenação, ou seja, quando o tribunal confirma a condenação, essa também é uma hipótese que deve ser levada em consideração para interromper o prazo que o Estado tem para poder aplicar a pena, ou seja, condenar, ou o prazo que o Estado tem para executar a pena. Ok, Gisele, conseguimos falar um pouquinho de tudo, né? Obrigada pela sua participação aqui. Boa tarde. Boa tarde. E veja a seguir, compras pela internet, o que diz o Código do Consumidor sobre esse assunto. É o tema da nossa entrevista daqui a pouquinho, não saia daí, fique com a gente. Justiça para mim é igualdade de direitos, igualdade de gênero, a possibilidade de entrar no mercado de trabalho e, além disso, de estudar, de ter uma vida digna. Você tem o hábito de conferir o prazo de validade de produtos que você compra? É bom saber que este procedimento é fundamental para evitar riscos à saúde. E se o consumidor encontrar estabelecimentos vendendo produtos vencidos, deve denunciar aos órgãos de fiscalização. Hora das compras e atenção redobrada quanto à validade. O Arthur sempre observa se os produtos que ele vai comprar estão vencidos. Principalmente aqueles mais perecíveis e nessa lista os laticínios. Queijos, iogurtes, leite e tal, são aqueles que eu tenho atenção maior com a data. O Alexandre não faz diferente. O aposentado conta que também fica de olho na validade. Olha, eu procuro olhar sempre o prazo, né? Ver se está dentro do prazo de consumo para evitar consumir produtos vencidos, né? Nem todo mundo tem esse hábito. E isso pode representar um risco para a saúde, já que alguns supermercados e lojas insistem em vender produtos fora do prazo de validade. Uma simples verificação da data ajuda a evitar transtornos para os consumidores. Os clientes das lojas têm participação fundamental para evitar a venda de produtos fora do prazo de validade. A denúncia à vigilância sanitária e ao PROCON é uma das formas de combater essa prática proibida por lei. A data não está ali à toa, então obedeça as datas, qualquer tipo de dúvida que você tiver ou que você flague algum tipo de desrespeito a esses regulamentos, acione a vigilância sanitária que a gente está aí para isso. Imediatamente a gente apreende, deposita, segrega aquele produto, abre um processo contra a empresa que está causando aquele tipo de risco à população e no final desse processo, se ela não tiver uma justificativa muito boa e dependendo de circunstâncias atenuantes ou agravantes, ela pode receber uma penalidade que varia desde a advertência até multa, que pode ser de 2 mil a 1,5 milhão de reais, além de perder o produto, logicamente. Como forma de incentivar os consumidores a fiscalizarem a qualidade dos produtos, unidades da federação como Minas Gerais, Pará e o Distrito Federal fizeram acordos com as lojas. Se os clientes encontrarem produtos vencidos, podem escolher um produto igual ou semelhante de forma gratuita. Este advogado explica que quando supermercados insistem em vender produtos vencidos, pode ocorrer crime contra as relações de consumo. E os donos dos estabelecimentos podem até ser presos. Ele é sujeito a uma pena de detenção de 2 a 5 anos e multa. Então, os estabelecimentos têm que se atentarem a ele mesmo internamente fazer uma fiscalização ali dele, para que não seja colocado nas suas prateleiras produtos vencidos para que seja vendido ao consumidor. O percentual de brasileiros que já fez compras pela internet passou de 23% em 2013 para 42% em 2019. Os brasileiros costumam comprar mais produtos do que serviços pela internet. Os dados fazem parte de uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria. Para você? Cliques que facilitam a vida de Marina. Para poupar tempo, a administradora só faz compras online. Praticidade, né? Falta de tempo de ir nos lugares, de ter que voltar para trocar, de ter que estacionar, de ter que rodar um shopping inteiro para encontrar alguma coisa, sendo que eu posso comprar isso em 5 minutos olhando na internet. Praticidade e preços mais baratos são os principais motivos para que os brasileiros comprem cada vez mais pela internet, segundo pesquisa da Confederação Nacional da Indústria. O levantamento mostra ainda que nos últimos 6 anos, o número de pessoas que compram pela rede passou de 23% para 42%.
Os eletrônicos lideram o ranking dos produtos mais procurados. Depois vem calçados, bolsas, acessórios e roupas. Já na categoria serviços, os pedidos de refeições, ingressos de cinema e show e ainda transporte por aplicativo são os favoritos dos internautas. A pesquisa da CNI revela ainda que 22% dos consumidores da rede apontam como desvantagem a demora na entrega. 15% sentem falta do contato com o produto na hora de escolher. E 26% reclamam da dificuldade em trocar ou devolver o produto e não sabem como proceder. Este especialista em direito do consumidor explica que a lei assegura as mesmas condições para quem compra pela internet ou em lojas físicas. A única diferença é a garantia do direito ao arrependimento, que determina prazo de 7 dias para devolver o produto. Isso significa que, durante esses 7 dias, ele tem que se manifestar de forma formal, né, devidamente registrada, para que o produto seja devolvido por algum motivo. Bom, e para repercutir o assunto que vimos agora na reportagem, eu recebo aqui no estúdio o advogado Fernando Albuquerque. Boa tarde, seja bem-vindo, Fernando. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Bom, eu queria que você explicasse para a gente se as compras pela internet elas são amparadas por uma lei específica ou o consumidor está protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, mesmo no âmbito virtual. A internet é um veículo para que o consumidor adquira o produto e o fornecedor faça a venda. Então, sim, o consumidor ele está protegido pelo Código de Defesa do Consumidor quando adquirir qualquer produto ou serviço pela internet. Bom, nós acompanhamos na reportagem que nos últimos anos, né, vamos colocar assim, na última década, o consumidor ele apresenta um novo comportamento, ele está mais descolado, comprando pela internet. Quem tinha medo de acessar as redes já está se rendendo a compras e serviços por redes sociais também. Enfim, essa mudança de comportamento da sociedade, do consumidor, isso pode impactar de alguma forma em uma nova legislação que precisa ser feita para adequar a essa relação e garantir a segurança? Eu não vejo uma nova relação. O Código de Defesa do Consumidor ele prevê a totalidade quase dos casos e das relações. Enfim, você não consegue abarcar tudo. Agora, essa evolução da sociedade, da forma como você comercializa as coisas, vai impactar, sim, da forma como o Código de Defesa do Consumidor ele é aplicado. Então, perceba, no caso de troca ou no caso de um arrependimento, que é o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, a lei não especifica o que seria esse arrependimento e qual a razão desse arrependimento. A doutrina que foi construída desde 1990 é de que esse arrependimento ele pode se dar de forma imotivada, sem qualquer motivação ou justificação do consumidor, entende? Então, com essa evolução da compra por e-commerce pela internet, a tendência é que haja uma evolução da doutrina e de jurisprudência no sentido de se avaliar que se efetivamente o arrependimento pode se dar tão e simplesmente sem justificação, ou se é necessário que o consumidor, a partir de agora, já que a internet tem informações suficientes e que uma parte de produtos e serviços podem ser vendidos a consumidor com todas as suas nuances, as suas especificações, enfim, que não gere dúvida para o consumidor em adquiri-lo pela internet, que não se aplique o arrependimento. Porque é subjetivo, né? É subjetivo, mas existe o parâmetro que a jurisprudência e a doutrina deram para esse instituto do arrependimento. Agora, falando em troca, a política de troca, nós temos também uma especificidade aí no âmbito da internet. A troca, ela é obrigatória ou deve ser? Não, a troca ela não é obrigatória, é uma política da empresa em trocar ou não o produto ou o serviço, perfeito? O que ocorre é que, se houver algum defeito ou vício nesse produto,
aí sim o fornecedor do produto e serviço ele deve envidar esforços para fixar arrumar, consertar esses produtos ou esses serviços. Caso isso não ocorra, no prazo estipulado pelo CDC, 30 dias ou 90 dias, aí sim surge para o consumidor algumas hipóteses como a substituição, a troca desse produto. Agora, se o consumidor adquire um produto no estabelecimento, tem a certeza, a consciência, a segurança de que está adquirindo aquilo que ele precisaria. Ou ele experimentou, porque na internet não tem essa chance, exatamente, né? É por isso que se aplica o arrependimento. Na internet você não tem essa possibilidade de você experimentar, experimentação. Já em loco, sim. Então, se você experimentou, você saiu e você entabulou um contrato de consumo ali perfeito. Ambas as partes estavam informadas e conscientes. Então, não há espaço. Para finalizar, rapidinho, quais são as dicas para o consumidor? Para ele não cair em ciladas e comprar bem, sem dor de cabeça? Eu diria ficar atento às informações, todas as informações que são passadas pela internet. A principal dica é essa, ler todas as informações antes de dar o clique, de efetuar a compra. Às vezes a letra pequenininha a gente não lê, né? Não sabe. Inclusive os termos e condições que a princípio é só um clique, mas dali deflui várias obrigações para o consumidor. Doutor Fernando, obrigada mais uma vez pela participação. Boa tarde. Disponha, obrigado a todos. E no próximo bloco, Expedição vai levar serviços aos cidadãos ribeirinhos no Pantanal. Continue com a gente, até já. Justiça, para mim, é um dos poderes que regem a nossa república e a nossa democracia. Na Paraíba, presidente do Tribunal de Justiça e prefeitos assinam acordos de cessão de uso de fóruns e casas de juízes. Os prefeitos dos municípios de Araçagi, Pilões, Brejo do Cruz e Barra de Santa Rosa assinaram protocolos de intenções junto ao Tribunal de Justiça da Paraíba. E agora, por meio da cessão de uso de imóveis, as referidas prefeituras vão dispor dos prédios dos antigos fóruns e da casa de juiz dessas comarcas que foram desinstaladas. Após a assinatura, os documentos seguem para a homologação do Tribunal Pleno. O presidente da Comissão de Destinação de Imóveis do TJPB, desembargador João Benedito da Silva, disse que o trabalho vem sendo feito com todas as comarcas que foram desinstaladas recentemente. Todos esses bens, quando são transferidos para a prefeitura ou para as prefeituras, elas se comprometem a dar uma destinação social, inclusive alocando uma parte desse imóvel para a Defensoria Pública, para que o jurisdicionado seja atendido ou continue sendo atendido na sede de seu município. O tribunal está passando a administração dos fóruns que foram desativados para as prefeituras locais e nós vamos manter a nossa sala de atendimento em cada um desses fóruns para justamente facilitar mais o acesso à população, para que ela não venha se deslocar para a comarca vizinha, e lá nós vamos manter um atendimento. Pelo menos uma vez por semana o defensor fica lá de plantão. Com a cessão de uso autorizada, os gestores municipais afirmaram que haverá grande economia para as prefeituras e benefícios para a população. O município hoje fica feliz por estar recebendo essa cessão de uso para a sua cidade, porque vai dar um apoio maior tanto na educação como na assistência social e na cultura do nosso município. A 13ª edição do Ribeirinho Cidadão, projeto do Judiciário de Mato Grosso e parceiros, vai passar por mais de 50 comunidades do Pantanal. A expedição, que é realizada em 2 etapas, começa neste mês de fevereiro e vai levar mais serviços aos mais distantes locais da região. Milhares de pessoas já se beneficiaram com o projeto Ribeirinho Cidadão. Muitos sentimentos de alegria e gratidão já surgiram e ainda estão por vir. Com a 13ª edição, que ocorre neste ano de 2020, muitos serviços jurídicos, de cidadania e saúde vão ser oferecidos às comunidades ribeirinhas do Pantanal de Mato Grosso. E a abertura vai ser aqui em Santo Antônio de Lavegé,
que fica a 34 quilômetros de Cuiabá. A etapa fluvial será de 28 de fevereiro a 8 de março. Já a parte terrestre vai ocorrer de 12 a 22 de março. Nesse período, o projeto estará em locais distantes da capital, com difícil acesso. Temos aí mais de 50 comunidades, torcemos pelo tempo, evidentemente, porque tudo são fatores que facilitam ou dificultam a nossa ação. Dentre elas, o rio muito cheio ou o rio muito seco, falta de chuva ou não. O magistrado ainda ressalta que este ano vão ser realizados os dias D. Então, na abertura em Santo Antônio, deveremos ter o dia D, em Barão do Melgaço teremos o dia D e em Poconé, na data marcada, teremos o dia D. Se vê que são, além dos nossos serviços já disponibilizados pela equipe da Marinha, de todos aqueles que agregam a parte terrestre e fluvial, teremos outros parceiros a fomentar essa ação e a dignificar cada vez mais aquela população que também tem acessibilidade a esse tipo de serviço. Quem já foi atendido pelo projeto do Judiciário e Defensoria Pública e parceiros elogia a iniciativa. É muito bom para a comunidade, que aqui não tem, né, médico. É bom, maravilhoso. Deveria ter sempre aqui, né? Obrigado, Ribeirinho Cidadão. E você pode e deve participar do Jornal da Justiça. Mande a sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. Anote aí, é o 61 99260 6116. 61 99260 6116. O Jornal da Justiça fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até segunda-feira. Tchau, tchau.